algumas aplicações aqui para nós. Temos 3 aplicações importantes nesse texto para as nossas vidas e para a nossa igreja. Primeiro, como igreja, pelo que a gente aprendeu aqui, nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, sobretudo dos mais necessitados, os necessitados material e emocionalmente. Veja o que diz Paulo, por exemplo, em Gálatas 6, nos versos 1 e 2. Gálatas 6, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Agora, observe o verso 2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Nós seremos conhecidos pelo fato de nos amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Por isso, é impossível ser cristão sem congregar, porque nós deixaremos de exercer graça na vida dos nossos irmãos. Viver a igreja, congregar, estar junto dos irmãos, é ter a oportunidade de exercer graça sobre a vida deles, de cuidarmos uns dos outros. Deus está dando a oportunidade de nós estendermos as mãos uns aos outros. É por isso que é tão importante quando na nossa igreja alguém fica doente, todo mundo se mobiliza, a pessoa não tem como ir ao hospital, alguém vai lá levar, alguém fica lá com a pessoa. Já vi muito isso na nossa igreja. Já vi muitas mulheres grávidas em nossa igreja serem amparadas, né, com fralda descartável. A igreja chega junto com fralda descartável, a igreja chega junto com acompanhamento da mãe, as mulheres indo lá na casa, ajudar nos primeiros dias. Isto é a graça de Deus se manifestando através de nós. Então é importantíssimo que a igreja entenda essa responsabilidade que a gente tem quando a gente congrega. Quando vocês foram batizados, vocês disseram que iriam fazer parte da igreja, e fazer parte da igreja é fazer parte dessa ajuda mútua que a gente deve ter uns pelos outros, e desse pastorado mútuo que a gente deve ter, desse cuidado mútuo que a gente deve ter uns com os outros. Não tem como viver cristianismo de maneira isolada, porque se você vive de maneira isolada, você anula completamente isso que Paulo disse aqui em Gálatas 6:2, que a gente deve carregar os fardos uns dos outros. Anula também o fato de nós seremos conhecidos por nos amarmos uns aos outros. O mundo precisa saber que existe uma igreja e que essas pessoas se amam. Lembrando que amor não é, biblicamente falando, um sentimento, é uma atitude. Eu posso estar chateado com você e fazer algo por você, porque amor não é sentimento, sentimento é fluido, né? Sentimento varia, mas o amor na Bíblia é uma atitude, uma ação contínua. Eu posso todo o tempo trabalhar ao seu favor, fazer algo ao seu favor, ainda que eu esteja chateado com você. Aliás, se você é uma pessoa casada, você sabe que isso acontece regularmente no casamento. Nem sempre você está muito bem com aquela pessoa, mas você age amorosamente porque é um compromisso que você assumiu. Então, minha esposa pode ficar com raiva de mim, passar pela sala e dizer: sua janta está na mesa. E passar, né? É uma ação de amor que ela teve e não vai abrir mão disso. E nós também precisamos ter como igreja. Por isso é tão importante ser igreja e congregar. E congregar, que eu digo, não é vir aos cultos. Congregar, que eu digo, é participar da vida uns dos outros. Você pode dizer: ah, pastor, sou muito tímido, muito retraído, eu não sei, não sou uma pessoa expansiva. Não se preocupe. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer: chegou a sua hora, faça isso aqui agora, ajude isso aqui. É igual uma vez 2 irmãos me contando que um deu um prego na estrada, o carro quebrou, e aí passou um cara, parou, e aí disse: algum problema aí? Ele falou, explicou, o irmão desceu, ajudou, e aí ele disse: você é crente? Ele disse que ele estava ouvindo um louvor no rádio. Sou. Ah, eu também sou. Aí ele disse: você é de que igreja? Eu disse: eu sou da Primeira Igreja Batista Planalto Calcaia. Ele disse: eu também. Que legal, né? Eu não fiquei triste por isso, não, fiquei super feliz. Olha só, 2 irmãos, Deus conseguiu fazer com que eles se ajudassem, né? Segunda coisa, cada cristão tem responsabilidade para com seus familiares. O amor ao próximo começa com os que estão mais próximos. Mas nem mesmo a distância física deve impedir os filhos de honrarem seu pai e sua mãe, dar dignidade aos seus pais, tá certo?
Por quê? Nem mesmo a distância física. Porque a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia diz que a gente casa e deixa a casa dos pais, mas ela continua com o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, é impossível que você esteja vivendo uma vida tranquila, abastarda lá com sua família, e seu pai e sua mãe vivendo de maneira indigna. Você está em pecado. Espero que ninguém aqui esteja numa situação dessas, né? Terceiro e último, muitas pessoas dizem não ter tempo para nada. Lembra da ociosidade que Paulo estava tão preocupado, né, com as viúvas mais novas? E na nossa geração, muitas pessoas dizem que não tem tempo para nada, muito menos servir ao Senhor na igreja. Gente que diz: olha, eu até queria fazer alguma coisa na igreja, mas eu não tenho tempo para nada. Com tantas facilidades eletrônicas, a ociosidade virou o grande mal dos nossos dias. As pessoas dizem não ter tempo para nada, mas elas passam horas maratonando uma série. Elas dizem não ter tempo para nada, mas elas se sentam com o celular e passam horas nas redes sociais. Elas dizem não ter tempo para nada, mas navegam na internet sem parar. Então, seria sábio a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Não é que a gente não tenha tempo, é que a gente tem desperdiçado tempo com coisas que não edificam, não fortalecem, não abençoam, e a gente tem desperdiçado o tempo. Eu não sou nada contra o uso de redes sociais, essas coisas, não sou. Eu acho que, às vezes, até edifica, né? Você está ali, ouve uma pregação, ouve uma mensagem, e você vai se edificando, né? Ok. Mas não esqueça também que, mesmo sendo edificado, você pode, às vezes, estar sendo ocioso, porque você ouve e não faz nada. Você ouve sobre o cuidado que o marido deve ter com a esposa, você ouve um sermão de 1 hora sobre isso. E aí você não sai nem para passear com a mulher um dia. Entendeu? Você ouve sobre o cuidado com o próximo, mas você nunca age em prol do seu próximo. Então, ainda assim, é maneira de perder tempo. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz que a gente deve remir o tempo, porque os dias são maus. A gente deve aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Então, que sejamos como o lenhador que, enquanto descansava, afiava o machado. Que nosso entretenimento seja sadio, que a nossa diversão envolva pessoas que a gente ama, e isso vai nos fazer muito bem e fazer bem as pessoas também. Amém? A gente tem, sim, a capacidade, a inteligência e o dom de discernimento dado pelo Espírito Santo para discernir se uma coisa vale a pena você perder tempo com aquilo ou não. O legal de ficar mais velho é que a gente acaba tendo essa consciência muito mais clara. Assim, hoje em dia eu olho para um filme e digo, vale a pena 1h30 disso aqui? E de repente vale, vai acrescentar algo a mim. Ou às vezes não vale a pena. 1h30 aqui não vale a pena. Então, o tempo para nós acaba, quando a gente fica mais velho, ficando muito mais precioso. Mas eu penso, se quando eu era jovem eu tivesse atentado a isso, quantas coisas eu teria crescido mais se eu não tivesse passado horas vendo TV, jogando videogame. Eu podia ter equilibrado isso, né? Eu podia ter jogado meia hora de videogame e gastado o resto do tempo com outra coisa, eu podia ter visto um filme e depois visto outra coisa, eu podia ter sido mais sábio. Mas ainda bem que eu não estou tão velho assim, né? Ainda dá para resolver. E você também não está. Você pode resolver e ter muito mais crescimento e edificação, e Paulo não diria para você, você vai se tornar um fofoqueiro, né? Você vai se tornar um fofoqueiro, vai se tornar uma pessoa ociosa, que isso não aconteça com nenhum de nós. Amém?